acho que a questão colaborativa, da qual tu falaste há bocado, é uma tendência geral, não é? Ao qual a arquitetura vai inevitavelmente seguir. Por um Sim, lado, tens a questão do Star Architect, tens a questão dos ateliês com hierarquias muito fortes com cadeias de produção muito longas. Mas vai ser interessante. Não sei se isso se irá aplicar a nós, não sei se nós teremos perfil, talvez tu tenhas, para esse tipo de trabalho. Mas eu acho que nós vamos ver cada vez mais uma arquitetura que é descentralizada. o ideal, na minha opinião, é que, ou seja, a questão do mérito é sempre. Eu valorizo muito essa ideia das pessoas poderem ser reconhecidas quando elas se destacam naturalmente pelo trabalho que fazem, não é? Eu acho que isso é importante. No entanto, eu acho que a experiência acaba por nivelar a qualidade dos trabalhadores. E eu acho que as pessoas não se podem deixar corromper por esta necessidade de reconhecimento, percebes? Uhum, E, e é nesse sentido que eu acho que também é importante estimular-se à atividade como coletiva. uhum. Sobretudo tendo em vista a formação de bons profissionais. Porque eu acho que a faculdade, seja ela muito boa, não consegue formar arquitetos. O arquiteto acaba por se formar Sozinho. talvez só 5 anos depois da faculdade. Uhum, Falo do arquiteto que consegue exercer de maneira autónoma, uhum. não necessariamente destacado de um ateliê, mas mesmo no Sim, mas, próprio mas ateliê. sozinho, exato. Eu sinto Sim, muito exato. isso, que há muitas coisas sobre legislação, sobre todo o processo burocrático de entregar um projeto na Câmara. Exato, Essas exato. são coisas todas muito difíceis, ou pelo menos E que só aprendes com a experiência. que só aprendes com a experiência. Não? Ninguém te pode ensinar na faculdade como é que isso faz, e até porque depois as coisas variam de Câmara para Câmara, depois Exatamente. variam conforme os clientes que tens, não é? Sim. Eu, por exemplo, eu agora tenho entendido que há essa discrepância, não é? Sim, E eu começo a perceber, até pelas formações da ordem, que pronto, é uma coisa que realmente constitui uma realidade na nossa sim, profissão. e sobretudo em Portugal, existe muito uma cultura de cunha e de E, depois, e outra coisa que também é interessante que é há qualquer coisa que te proíbe de tu fazeres, não é publicidade, mas promoveres determinados produtos enquanto tu és o arquiteto que coordena uma determinada obra. sim, mas eu isso E, acho bem. e claro que eu acho bem também. E uma vez acho que se perguntou numa conferência no estrangeiro, na Alemanha, acho que um português perguntou ao arquiteto que estava a ser entrevistado, etc. E Sim, eu acho que o arquiteto alemão respondeu: Nós recebemos tão bem que não precisamos de fazer esse tipo de coisas. pois, exato, exato. Isso é uma questão da velocidade e da Sim, capacidade da economia. sim, são problemas Hum, que depois têm outros problemas estruturais por trás. sim, sem dúvida, que tem justamente a ver com os salários dos Exato. arquitetos e que tem a ver com também a valorização que as pessoas têm da Da arquitetura, profissão, da exato. profissão Enquanto e da profissão. e da profissão em Portugal, porque em países como a Alemanha, como a Suíça, como a Inglaterra, eventualmente até, pela própria idiosincrasia da população, pela forma como ela se relaciona com a política, com o ambiente, com a cidade, etc., a profissão do arquiteto está também muito melhor definida, não é? Ou Sim. seja, em Portugal, muitas vezes, um arquiteto é visto como, uma espécie de diva e as pessoas, eu acho que até existe alguma desconfiança, por parte da nossa profissão, o que leva, obviamente, depois a que os clientes não queiram pagar mais, a que não haja um reconhecimento da profissão. E eu lembro, é engraçado estarmos a falar disto porque eu tinha recebido no outro dia, recebi um e-mail no ateliê sobre um congresso, se não me engano, de arquitetura que se ia realizar no Porto, agora estes dias, que tinha uma frase-chave na qual eu achei imensa piada, que era de arquitetos, que a conferência era de arquitetos para arquitetos, não é? Hum.
E eu quando li aquilo, e atendendo ao facto de ser uma conferência bastante importante, eu lembrei-me só, mais uma vez, do quão isolado o arquiteto está do público. Ou seja, Sim, estás a está estás a fa encurralado por si próprio, não é? exato, estás a fazer uma conferência de arquitetos para arquitetos e, portanto, estás mais uma vez a promover, eh, no vá, digamos, o incesto daquilo que Sim. é o pensamento intelectual da nossa profissão, que É, me parece uma e pena. é uma pena e até eu acho que isso era. Se há coisa que tem espaço para evoluir é esta relação entre o cliente e o arquiteto. Completamente. Porque nós vemos que, de vez em quando, eu tenho reparado que há clientes que têm muita sensibilidade Uhum, para aquilo que, não só para compreender, mas também para propor. uhum. Eh, mas a realidade vigente é que há um desfazamento gigante entre aquilo que entre a nossa ideia do que é arquitetura e do que é boa arquitetura, sobretudo, se é que isso existe, e aquilo que os clientes pensam, Sim, e porque aquilo que a normalmente eles são sociedade em geral, envenenados, sim, eles são normalmente envenenados por Pinterest, por exemplo. a casa do amigo, que Uhum, é um flagelo, não é? E claro. depois e para eles o trabalho do arquiteto é fazer o boneco. Sim, sim, completamente, completamente. Importa-se de fazer um boneco, que eu não. Pá, Exato, é uma expressão que me deixa um bocado até incomodado, claro. porque parece que não só inferioriza, como infantiliza, não é? Uhum. Mas eu percebo que não é essa a intenção, Sim, não é de toda a mas, intenção. sim, Mas mas lá mostra um está. bocadinho a falta de cuidado também. Sim, lá está, mais uma vez, eu acho que é um trabalho, ah, que é essencial, não é? É um trabalho entre o arquiteto e o cliente, e que Claro. é e que é um problema que também é gerado por nós, não é? Eu estive a ler o programa da conferência, e achei que realmente havia ali, uma certa falta de autocrítica, sobre aquilo que era o foco, do problema da arquitetura. Ou seja, nomeadamente agora, há poucas semanas, foi fundado, finalmente, o Sindicato de Arquitetura, não é? O Sim, Sindicato dos Trabalhadores em sabes que Arquitetura. eu fui ao primeiro plenário. Foste ao primeiro plenário, depois eu tive pena de Sim, não vir. ali na Pena de não voz vir. do operário. Na Voz do Operário, que engraçado, que Sim, engraçado. Eu andei na Voz do Operário, sabias? eu sei. Sim, tive Sim, tive também ali é um edifício que eu gosto muito, um por espetáculo, acaso. é lindíssimo, tem Sim, aqueles pavimentos em madeira, sim. Mas sabes com que. tábuas de 20 centímetros e de 5 metros de largura, aquilo Não, é não, muito, muito. E tem graça eu a subir os pisos, tu vês ainda a creche que está em funcionamento que lá engraçado. com os trabalhos dos miúdos em exposição. Tem muita Sim, graça. E foi depois vais muito para um sítio e ter uma conversa super séria. Avante, por ac camarada. exato. Por acaso a Voz do Eh, Operário foi eu estive na Voz do Operário desde o terceiro até o quinto ano, sim. e foram dos momentos mais felizes da minha vida, foram lá. Uma escola Sim, com eu por acaso muita história. acho que é muito bem conseguido. É uma coisa muito bem conseguida, o espaço. O edifício, sim, 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 sim. Tu tem é de estiveste se lá em livrar. cima no na Tive, exato, no no salão pavilhão. principal. Tem é de se livrar daquela relva sintética na entrada que eu acho que aquilo estraga completamente. Não sei se já tiraram isso. Não, eu por acaso eu não vi. Epá, tem de tirar aquilo. Tem de dar um Relva tratamento melhor àquilo. sintética, que não é tectónica, Epá, sim, é um não dá com pastiche. nada. Mas sabes que nesse plenário, por mais relevante que ele seja, o que eu vi foi sobretudo pessoas a queixar-se de si próprias. Uhum. Percebes? Não se estava a pôr em questão coisas que são que ultrapassam a própria esfera, essa bolha do arquiteto, não é? Pessoal, pois é, arquiteto, Eh, arquiteto, arquiteto, não é? sim, ou seja, são questões muito relevantes, porque de facto a nossa profissão tem uma natureza que é muito difícil de controlar. Pá, Uhum. às vezes a ordem dos arquitetos, que nós valorizamos bastante, é É, tão. mais ou menos. Não, ou seja, a profissão tem uma natureza muito difícil é difícil assegurar que todas as pessoas que exercem arquitetura possam estar confortáveis. Ok. Porque é uma profissão muito instável e que depende muito da encomenda privada. Uhum. E a própria encomenda pública é um investimento. É um É investimento uma. por parte do quem? Por parte do Estado ou por parte Não, não, por parte do arquiteto. Porque o tem de arquiteto fazer concursos?
porque o arquiteto, imagina, o Estado às vezes é quase como um promotor, ou a Câmara Municipal. São mesmo? O arquiteto é quem está a investir nas suas ferramentas, nos seus funcionários para propor uma Sim, solução, sim, sim, e não é? até porque normalmente Muitas esse vezes sem fruto, muitas vezes sem fruto. sim, porque tens de fazer concursos, não é? E porque Sim, por lei é obrigatório fazer concursos. Às imagina, vezes até se dão prémios aos ateliês. claro, geralmente dá-se, Pois, exato. mas ao fim e ao cabo estás ali. Imagina, o meu sonho é eu ter montes de segundos lugares em concurso, porque depois eu não tenho de investir no resto. Mas, mas, imagina, és um ateliê que investiu imenso durante 2 meses entre o lançamento do concurso até à entrega. Pagaste 7 colaboradores para estarem a trabalhar numa proposta e depois não ganhas nada. Trágico. Aliás, aquilo depois, como é público, o statement do júri, até podes ser prejudicado, não é? A tua imagem pode ser afetada Ok. Tipo de género, este pelo. gajo não percebe nada disto. Epá, assim, fez má figura. Ou seja, é um investimento com alto risco, às Sim. vezes. Sim, é engraçado porque, eu acho que justamente no processo de encadeamento de cliente, Estado, arquiteto, trabalhador, hum, o o que seria interessante, em última instância seria ideal, e não estou a dizer que esteja interessado em fazer isso, porque estou, mas é, por exemplo, hum, tentar, de alguma forma, criar uma espécie de ecossistema, não é? E eu nisto não, confesso que retiro alguma inspiração de todos os ecossistemas digitais, como os da Apple, como os da Microsoft, etc., que acabam por gerar monopólios, como é evidente, mas ao mesmo tempo têm uma Sim, grande vantagem que é a colocar toda a gente a trabalhar num mesmo sentido, e onde todas as cadeias de produção, portanto o tal método, é muito mais eficaz. E isso, evidentemente, pode fazer com que tu, tendo no mesmo ateliê, e digo, por exemplo, um ateliê que incorpora arquitetos, engenheiros, incorpora designers de interiores, incorpora eventualmente equipas que são especializadas em encontrar projetos, em encontrar oportunidades de trabalho, etc., onde o próprio chefe do ateliê é o responsável pelo financiamento de algumas obras que são efetuadas dentro do ateliê, etc. Eu claro, mas acho que isso, isso coloca. imagina. Diz. Não, não diz, desculpa. Eu acho que isso coloca todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia de produção numa relação muito mais saudável com tudo o resto. Ou seja, um sindicato dos trabalhadores em arquitetura, hum, a mim, para mim, parece-me que está a colocar. Mas não é culpa deles, coloca inevitavelmente uma relação de confronto entre os trabalhadores e os patrões, que é isso que é um sindicato, é para isso que serve. Mas E, em e é última uma da... instância é isso que é necessário Eu não também. acho que seja. Ou seja, nós estamos aqui a falar de pessoas que não têm representatividade, que são os trabalhadores comuns, aqueles que acabam também de acabar o curso. Uhum, É que a situação é que os ateliês fazem circular estágios do IFP uhum, com uma validade de 9 meses e depois, quando os 9 meses acabam, mandam-nos embora. E não há nenhum trabalhador fora desses acordos, sem os quais a situação se calhar ainda estaria pior, que simplesmente não conseguem arranjar trabalho. uhum, Que têm uma licença de exercício expirada quase. Isso é uma coisa muito. É isso, às vezes, que me faz virar a cabeça unidirecionalmente para a via da autonomização, porque uhum. eu não confio em trabalhar para outra pessoa durante muito mais tempo, a seguir ao meu estágio estar feito, percebes? Sim, E, mas de qualquer maneira, essa criação sim, do eu ecossistema. percebo isso, eu percebo isso. Sim, mas essa questão do ecossistema, sabes que eu acho que existe relativamente, porque também depois as próprias
ou seja, foram-se criando novos títulos. O arquiteto Uhum. paisagista é relativamente recente, mas ele já tem vindo a existir, não é? E hoje em dia tem o título de arquiteto, eu não sei bem há Arquiteto quanto tempo. paisagista, sim. Sim, já existe uma associação de arquitetos paisagistas e Sim, tal. mas eu acho que, eles não são, ou seja, são arquitetos paisagistas, mas isso é uma, nós no É uma promontório formalidade. temos. Não, não é uma formalidade, é literalmente o título, mas não tem qualquer relação com o, ou seja, é mais uma especialidade, por assim dizer. É uma especialidade, mas ou seja, tu Como os engenheiros. tens um projeto de paisagismo que tem de ser assinado, não é? Sim, tem Que que ser não pode assinado ser por o. paisagistas, claro. E o paisagista, em determinadas ocasiões, pode até coordenar um projeto, Sim, sim. dependendo, obviamente, das suas valências para um determinado contexto. Mas eu acho que existe relativamente esse ecossistema, só que ele não é tão fechado pela seguinte razão. Porque o arquiteto paisagista pode assinar projetos de arquitetura paisagista para o ateliê X, Y e Z Sim. ao mesmo tempo, não é? É assim, sim, se for liberal. Nós, no caso do promontório, por exemplo, o promontório, Vocês têm os vossos próprios, não é? nós temos o promontório tem os seus próprios paisagistas e até Mas eles é também podem oferecer logo. serviços. Não, não Eh, podem, porque são não trabalhadores do podem? promontório. Quem oferece esse serviço é o Ah, promontório, porque o próprio promontório tem um não, pequeno mas é isso que eu estou a ecossistema. dizer. É isso que eu estou a dizer. Mas os promontórios podem oferecer serviços de arquitetura paisagista Não para só podem, outros como projetos. oferecem. E Pronto, é fazem, isso. sim, Mas é sim. isso. Eu acho que isso é super inteligente, É, não é? é, 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 é muito inteligente, porque permite, por exemplo, quando te aparece um cliente, e o cliente diz: eu preciso de sei lá, Uhum. uma escola. Sim, Toda essa escola vai precisar de um projeto de um arquiteto, do projeto dos engenheiros, do projeto de segurança, do projeto de ar-condicionados, claro. essa cena toda. E depois tem, Sim, obviamente, sim. também A vaca, água, esgotos. tudo. E depois tem a parte do paisagismo. Quando eu falei com um dos sócios do promontório sobre porque é que eles tinham incorporado o paisagismo, não é? Da mesma forma que incorporaram o interior Uhum. design, eles explicaram que era justamente porque o facto de teres dentro do mesmo espaço, pessoas a trabalharem para um mesmo fim, num mesmo projeto, criava sinergias que tu não tinhas quando trabalhavas com outros ateliês, quando trabalhavas com gabinetes de engenheiros noutros sítios. Sim. E existe Ah, mais empatia. mas também, obviamente que isso é importante, mas depois também é a questão das ferramentas. As ferramentas são obrigatoriamente as mesmas, a linguagem vai ser igual, a Sim, hierarquização sim, de prioridades também será sim, é muito gerida pelo. controlada. Claro, é gerida pelo, É pelo, sempre pelo uma próprio vantagem, diretor do claro. projeto. Ou seja, Ahm, na minha opinião, é sempre bom tu na tua equipa teres arquitetos paisagistas e até engenheiros. e Se eu até pudesse um engenheiros, o dia. ideal, o ideal para mim seria que houvessem também Exato, engenheiros incorporados mas, nas equipas. mas como eu expressava há pouco, eu ia mais longe ao ponto de dizer que dentro desse grupo pudesse haver assim uma liberdade para eles autonomamente. Uhum. Como- ou seja, nós somos todo um encadeamento de entidades que, e sendo que essas entidades podem exercer também com alguma autonomia. É esse um bocadinho o modelo que eu estou a procurar estudar para Ok. depois Mas tentar construir. quando tu falas dessa autonomia, tu falas do quê em concreto? Não falo autonomia no sentido de nós estamos todos no mesmo projeto e cada um toma as suas decisões. Não, isso eu acho que é contraproducente. Eu digo é esse ateliê poder livremente oferecer, prestar serviço a outra empresa, a outro Ok. cliente. Sendo que, se calhar, até é isso que acontece no teu caso. Quando os promontórios oferecem, mas não Uhum. deixam de ser os promontórios a oferecer. O que eu diria é, eu estou num espaço que tem um nome, mas esse nome é uma formalidade. Depois, dentro do Sim. espaço, há o arquiteto Duarte Rosa, depois há o arquiteto Jacinto, percebes? Sim, 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 sim. Que de vez em quando colaboram, ou a maior parte do tempo colaboram, mas depois podem Ou seja, assinar os seus projetos. Não, estou a perceber. Ou não há seja, um tu. compromisso, não há um compromisso de sempre assinar coletivamente as Ok, coisas. estou a perceber. Portanto, é no fundo um sistema descentralizado. Um método cooperativo. Mas é uma cooperativa, é assim que eu defino. Isso é interessante. Eh,
e eu ando a estudar um bocadinho isso, depois tenho de ver como é que é. Não estou a dizer que vou implementar isto para o ano, porque não vai ser, será na Uhum. melhor das hipóteses daqui a uns 5 anos. Mas ando a ver como é que isso depois, quais é que são as nuances com a questão de ser celebrada ou consagrada uma sociedade, Exato. e isso é necessário, mas pelo que eu Sim, tenho vais percebido ter não é necessário. sempre, vais ter sempre, ou seja, eu realmente sobre isso não sei muito, mas parece-me, uma forma, hum, que é até descomprometida, mas no bom sentido, não é? E Sim, mas a lembra-me ideia é até essa. sim, sim, e lembra-me até, a gig economy, não é? Aquelas questões, por exemplo, a Uber, não é? Que É um tem bocado isso, ou então uma exato, cooperativa de vinhos, ou então uma seguradora que tem depois os exatamente, vários agentes. Mas exatamente. é um bocado Eles isso trabalham o simultaneamente para modelo. a empresa, mas depois também são independentes. Precisamente, precisamente. E eu acho que isso parece um sistema interessante. Parece um Sim, sistema interessante. e é sobretudo no sentido de assegurar um espaço de trabalho, porque isso Exato, é das questões que fisicamente. mais. Sim, é daquilo que mais aflige. Pelo menos Uhum. é o que me parece, não é? Ou Ter seja, um bom espaço de trabalho, maquinaria. tu não concordas com o sistema descentralizado, pelo menos do seu ponto de vista físico, é isso? Não, ou seja, não concordo nem deixo de concordar. Eu acho é que será mais viável, não é? Sim. Para uma empresa não ter de nem vou ao extremo de dizer cometer ilegalidades para sustentar e evitar a falência, mas pelo menos para que as minhas atenções sejam sobretudo colocadas na arquitetura e em Uhum. fazer um bom trabalho, sem eu ter de ter a preocupação de assegurar um espaço e de ter despesas que eu não estava à espera, de Sim. ter máquinas, impressoras, plotters, etc. Sim, sim, partilhar esses custos ou esses E, encargos com outros. exatamente, ou seja, reduzir custos, compartimentar custos e por isso duplicar os benefícios, não é? Ou Uhum. triplicar ou multiplicar. Sim, sim, sim. Sim, eu acho que eu acho que existe alguma convergência, nesse sentido, quando se vê, por exemplo, ah, as várias equipas de arquitetura ou de qualquer outra profissão que trabalham em teletrabalho, não é? Ou Uhum. seja, uma equipa, uma pessoa que tenha, um trabalho em teletrabalho, depois tem de suportar a própria internet, tem de suportar, Precisamente, o próprio local, tem de é isso, é suportar todo um isso. conjunto de coisas que no final do dia, pronto, têm a liberdade de, gerir melhor o seu tempo e de estar no local que preferirem, mas isso também traz encargos porque, hum, fisicamente o estar presente é muito importante, não é a mesma coisa tu estares, a trabalhar remotamente, em que só falas com pessoas a cada meia hora e a sem ver as caras delas, através de uma conferência pelo Zoom, por exemplo, do que estar com elas no dia a dia. E por mais que esse trabalho seja desenvolvido autonomamente, lá está, como tu sugerias, de uma forma cooperativa, eu acho que, a presença física não vai desaparecer tão cedo. Ou seja, tu realmente geras empatia, e eu tenho essa experiência no promontório, porque somos muitos, que é quando te levantas para ir à casa de banho, quando vais buscar água, cruzas-te com pessoas no corredor, discutem os projetos, perguntam em que é que andam a trabalhar, depois à hora do almoço toda a gente se junta na mesma sala para comer e continuam a falar de trabalho, a partilhar experiências. Isso são E todas é importante, eu essas acho que é sinergias, não é? eu acho que é essencial É fundamental. tu Sim, poderes partilhar fisicamente o espaço com outras pessoas, porque isso inevitavelmente vai levar-te a partilhar outras experiências que podem ser importantes para o trabalho que estás a fazer. sim, ou seja, e torna o espaço mais humanizado, imagina, Para não porque falar disso, claro. porque o Promontório é uma empresa que tem 70 pessoas, como tu dizias, ou mais Uhum. ou menos, pronto. Naturalmente já em quase uma urbanidade no espaço onde tu Sim, trabalhas sim. que se torna até bastante valiosa É para uma manter espécie de um campus. ambiente de trabalho. Exatamente, exatamente, um campus. Agora, imagina uma empresa que só tem 3 pessoas. Sim. É uma coisa que até pode afetar negativamente eh, cada trabalhador, não é? O facto de Uhum. estarem sempre no mesmo espaço as mesmas pessoas e não haver
uma interação, uma descompressão daquele ambiente de trabalho. Ok, porque cria muita tensão e acumula, não é? Exatamente, e o que eu sonho é um Ok. bocadinho um ambiente onde podem haver essas várias entidades, se calhar até unipessoais, Uhum. mas de repente já são uma quantidade de pessoas suficiente, não é? Para criar essa tal urbanidade que o promontório já tem, e pelos vistos com sucesso, Ok, e que eu acho que, pelo menos o sítio onde eu trabalho, tem-me tem-me feito acreditar que isso é uma coisa muito, muito positiva. ok. É muito positivo tu teres Porque muitas pessoas no mesmo espaço a trabalhar. porque tu sentes que pelo menos no teu trabalho, como são menos pessoas, criam-se, pronto, inevitavelmente, tensões e E o facto de estares ali a interagir com outras pessoas de uma empresa diferente, sim, embora isso, pronto, não seja o mais importante, mas são claramente um grupo diferente, não é? uhum, Também isso faz com que tu tenhas de ter uma certa compostura, não é? ok. Porque tu também estás ali um bocadinho a ser, não é vigiado, mas estás ali a expor-te, não é? Sim, Estás a sim, expor o sim. funcionamento do teu próprio grupo a outro grupo. Ok. E tu Estás tens a de estás a mostrar criar boas uma maneiras, uma pronto. certa competitividade. Uma competitividade positiva, mas sim, mas não só competitividade. Também tens de ter a noção que estás a partilhar o espaço com outra pessoa. O ideal é que se crie um bom ambiente também para não prejudicar a pessoa que está ao lado. É Percebo, uma questão de boa percebo. educação Sim, até. sim. E Não, eu eu acho que eu nós por acho acaso temos isso bem, bem entranhado em nós. eu acho que é muito interessante, e nós devíamos explorar, eventualmente nos próximos episódios, a relação, esta dinâmica, não é? Porque o facto de tu teres um ateliê grande tem vantagens, que são aquelas de que eu estive a falar, mas também tem desvantagens, das quais eu, Claro, por acaso, claro. não falei porque não surgiu a hipótese. Porque vai Hum, ficar para o próximo episódio. porque Boa noite e obrigado por ter. Sim. exatamente. E acho interessante também a tua perspectiva sobre, as desvantagens, pronto, que estás neste momento a enunciar, mas também as vantagens que trará, trabalhares num ateliê pequeno. Portanto, no fundo, é este diálogo e é esta, interligação entre as nossas experiências, que enriquece um pouco o discurso daquilo que é, as vantagens de um ateliê grande com as vantagens de um ateliê pequeno. Ou seja, Sim. o ateliê pequeno, eu particularmente até me chama a atenção, pelo facto de tu poderes, como arquiteto, controlar, um pouco melhor os processos de trabalho e poderes, começar um projeto e acabá-lo. Muitas vezes o que acontece no promontório é que, como existem, sei lá, 10 projetos em andamento ao mesmo tempo, não é? E ainda por cima há projetos que estão em pausa, porque estão a ser licenciados ou estão a ser, Exatamente. Que é um processo eh, muito moroso. é um processo. Nós acabámos de fazer entregar o licenciamento e as nossas previsões é de que o licenciamento na Câmara onde entregámos ainda demora muito tempo Sim. a Depois tem ser. revisões e depois é uma Pois, coisa muito exato, ou chata. seja, há projetos que inevitavelmente ficam interrompidos. E, Claro, claro. E depois por tu nem estás à espera e eles de repente regressam. regressam e tu entretanto já não te lembras do projeto, ou Sim, entretanto andas já cortaste um bocado o cordão umbilical ao fim do cabo, não é? exatamente, ou entretanto estás a trabalhar num projeto e de repente o outro, que é um projeto Já que tens tu uma podes paixão nova, não é? exato, entretanto tens uma paixão nova ou por, questões de recursos humanos, tu és necessário noutro projeto. Portanto, às vezes Exato, também andas um exato. pouco a saltitar de um lado para o outro, o que é uma É. coisa que nos ateliês pequenos eu acredito que aconteça menos. Mas é Sim, evidente que sim. existem vantagens e desvantagens dos 2 lados. O ateliê pequeno tem uma vantagem muito grande para o estagiário e eu estou a tê-las, que é, vão-te ser delegadas muitas tarefas e tu Claro, vais ser obrigado a a contactar responder. diretamente. Sim, eu neste momento estou em correspondência direta com os arquitetos paisagistas Uhum, e sou obrigado a tomar decisões. Isto ao início claro. assusta um bocado. Mas é uma coisa que inevitavelmente tem de acontecer e tem sido bom.